Abre ela num livro chamado Jonas, no capítulo 1. Talvez você vai lembrar aí dessa história de Jonas, também na sua época de 2000 a 2010, quando você ia na escolinha das crianças, né, e a tia falava sobre a baleia que engoliu o Jonas, né, aquela coisa maravilhosa, o grande peixe que engoliu Jonas. Então a gente vai falar hoje sobre Jonas. Jonas capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Jonas capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite, obrigado por mais um culto e obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que nunca deixa faltar palavra aos nossos corações. Nós te pedimos, Deus, nessa hora e nessa noite, para que o Senhor fale conosco, para que fique sobre a plataforma dos nossos corações aquilo que é a Tua vontade e o Teu desejo para nós. Nós te pedimos, Senhor, para que essa seja uma noite de direção, que essa seja uma noite de envio e que principalmente essa seja uma noite onde o Senhor nos encontre e fale conosco. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bom, a história de Jonas é uma história muito conhecida, é uma história que muita gente conhece, uma história que provavelmente você já ouviu muito, você já viu muito. Como eu te falei antes, essa história de Jonas é uma história que ela é contada desde quando nós somos crianças. Quando você está lá no cultinho Kids, você conhece a história de Jonas. Quando você cresce um pouco mais, você começa a olhar a história de Jonas com outros olhos, mas ainda é uma história que fala muito aos nossos corações. E Jonas é esse cara que ele recebe um chamado do Senhor, ele recebe uma missão do Senhor, e ele responde a essa missão. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre as respostas que nós damos para as missões que nós recebemos. Nós estamos chegando no fim de mais um ano. Nós estamos em dezembro e hoje é dia 7 de dezembro de 2024. E talvez você lembre do dia 7 de dezembro de 2023. Ou talvez você lembre do dia 7 de janeiro de 2024. O início do ano, o primeiro mês desse ano, quando tudo começou. Quando talvez você fez planos, quando talvez você projetou, quando talvez você sonhou. E quando nós fazemos planos, e quando nós sonhamos, e quando nós planejamos algumas coisas, existem algumas formas delas acontecerem na nossa vida. Existem pessoas que encerram esse ano com a sensação de dever cumprido, de missão cumprida, de fiz o que eu poderia ter feito. Existem pessoas que encerram esse ano com a sensação de que eu poderia ter entregado mais, que eu poderia ter feito mais, poderia ter me dedicado mais ao meu relacionamento, poderia ter me dedicado mais ao meu trabalho, poderia ter me dedicado mais na igreja, poderia ter me dedicado mais comigo mesmo. Então, tem dois tipos de sentimentos que nós terminamos esse ano. Fiz o que poderia ter feito, ou melhor, três tipos. Fiz o que poderia ter feito, não fiz o que poderia ter feito, poderia ter me dedicado mais, poderia ter me entregado mais. E tem o terceiro tipo de pessoa que termina esse ano, que é o tipo de pessoa que termina esse ano surpreendida por tudo aquilo que Deus fez. Deus fez talvez muito mais do que você pensou, muito mais do que você imaginou. Talvez você começou o ano solteiro e está terminando o ano noivo, namorando, casado, não sei. Ou talvez você começou o ano namorando, mas com alguém que não valia nada, e aí Deus te livrou e agora você está terminando solteiro. Olha que maravilhoso. Sem aquele peso de alguém que não te merecia ou que não era de Deus para você. Então tem formas de você terminar o ano, e nem todas elas são a forma com a qual você esperava, porque no decorrer do ano acontecem coisas que Deus preparou para a gente, ou coisas que nós mesmos queríamos viver. E por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes na vida, nós vivemos aquilo que Deus tinha para nós, nós vivemos aquilo que Deus planejou para nós, nós vivemos aquilo que Deus tinha como promessa para nós vivermos. E também, às vezes, podemos viver o que Deus não preparou para nós. Tem pessoas que terminam um ano com o sentimento ou a sensação de que perdeu tempo, de que poderia ter feito algo a mais, de que poderia ter entregue um pouco mais, de que poderia ter vivido algo a mais. Agora,
independente de qual seja o seu sentimento ou a sua sensação no fim deste ano, o que realmente importa é que o ano terminou. Temos mais 23 dias para esse ano terminar, 24 dias, né? Dezembro tem 31 dias, é isso? Os matemáticos, físicos, é isso, gente? É isso. Todo mundo falando é isso, ninguém tem certeza de nada, né? Tu falou é isso, Pedro, depois eu vou fazer a conta. Tu fez direito, tu não fez administração não esquece. Então, o ano está terminando. Agora, esse sentimento que nós temos, nós precisamos entender que quando um ciclo se fecha na nossa vida, um outro ciclo se abre. Então, se tem um ano terminando, também tem um ano começando. Agora, eu e você precisamos identificar o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Porque a verdade é que o bem mais precioso que nós precisamos para viver a vida que Deus nos deu, nós já temos. Que é a nossa própria vida, é o fôlego de vida, é a força dos nossos braços, é o brilho nos nossos olhos, é a saúde, é aquilo que precisamos. Agora, o que vamos fazer com a vida que o Senhor nos deu, diz respeito às nossas escolhas diárias. Talvez você está terminando o ano com uma escolha que você fez lá no início do ano, mas até hoje essa escolha está com você. Talvez você está terminando o ano pagando uma conta que você fez lá no início do ano. Já parou para pensar que o que você parcelou em 12 vezes em janeiro, esse mês você pagou a última? A glória a Deus, amém? E talvez você nem tenha mais isso, ou talvez você use muito isso, eu não sei. Mas a verdade é que o tempo passou, as coisas aconteceram. E a história que nós lemos, a história de Jonas, ela vai dizer exatamente sobre isso. Sobre a vida ser cíclica, sobre a vida andar, sobre as coisas acontecerem. Entenda uma coisa, independentemente se você está pronto ou não, se você está afim ou não, se você quer ou não, as coisas vão acontecer. Então, o ano começou para o Tamo Junto em fevereiro, e tem muita gente que está terminando esse ano bem, animado, alegre, e tem gente que começou o ano com a gente e não está terminando, e tem gente que chegou no meio do ano, e hoje é um pilar, um sustento ideal e fundamental para que o Tamo Junto aconteça. Agora, o Tamo Junto não depende nem de mim, nem de você, ele vai começar e ele vai terminar conosco ou sem nosco. Consegue entender? As coisas vão acontecer. Existem pessoas que começaram janeiro comigo e eu estou terminando dezembro sem elas. Tem alguém aí que você consegue lembrar? E tem pessoas que em outubro apareceram na minha vida e mudaram a minha vida. Existem pessoas que no meio do ano apareceram na minha vida e transformaram o meu jeito de viver a vida. Agora, o que eu e você precisamos entender? Que a vida é feita de ciclos. Nem todo mundo que começou com você vai terminar com você. Sabe quem termina com você? Quem tinha que terminar com você. Sabe quem está com você agora em dezembro? Quem tinha que estar. Porque no meio do caminho você fez as suas escolhas. As pessoas fizeram as escolhas delas. E está tudo bem. Agora, é nós entendermos se nós estamos vivendo a vida que o Senhor nos trouxe para viver ou se nós estamos fugindo de Deus. Porque quando nós fugimos de Deus, nós vivemos o que o acaso tem para nós, o que as nossas escolhas fazem conosco, o que as pessoas fazem conosco. Agora, quando nós vivemos o que Deus tem para nós, independentemente do que aconteça, a vontade de Deus ela é absoluta sobre a nossa vida. Agora, esses 12 meses de 2024, de todos eles, quantos por cento você viveu a vontade de Deus para a sua vida? Qual foi a porcentagem da sua entrega? Qual foi a porcentagem de que você viveu realmente aquilo que Deus tinha para você? Porque às vezes nós começamos janeiro, e aí nós começamos janeiro dizendo, não, é o início do ano, é o começo do ano, eu preciso começar com tudo, eu preciso me entregar, eu preciso viver aquilo que Deus tem para mim. Só que esse ímpeto de janeiro dura só até o dia 20 de janeiro, e depois a gente abandona. Mas aí depois chega junho, mês 6, é metade do ano, o que você não fez até aqui, agora dá tempo, você está no meio do caminho, e aquela coisa toda, e agora você pode ver, e você pensa, meu Deus, eu joguei 6 meses fora, eu tenho mais 6 meses, eu vou virar a pessoa que eu sempre sonhei em me tornar. Mas aí isso dura só mais 15 dias, e aí agora chega o fim do ano, e aí você olha para trás, e você vê tudo que você poderia ter feito e não fez. Você vê tudo que você poderia ter resolvido e não resolveu. E são coisas espirituais, sentimentais,
físicas, financeiras, são todas as coisas, são todos os tipos de coisa. Tem gente agora treinando para passar a virada do ano trincado, você não vai conseguir. Não adianta, não dá mais tempo. Eu não quero ser pessimista com você, mas não dá mais tempo. Você tinha que ter começado o seu projeto no verão passado e não nesse verão. Tem cirurgia, mas aí vai passar o verão todo remendado também. Vai querer? Porque tem coisas na nossa vida, flor de Jesus, que precisa de tempo para acontecer. Deixa eu falar uma coisa, uma palavra que eu recebi na minha vida. Eu lembro muito bem desse dia. Era um final de ano, muito parecido como agora. Nós estávamos preparando a igreja para um fim de ano. E era 2014. Eu lembro que era o ano da Copa. E eu era, 2014, eu tinha quantos anos? 13 anos. E aí, era 2014, um tempo como esse, e eu recebi uma palavra. E essa palavra falou assim para mim, ó: existem algumas coisas que você precisa dizer sim para Deus agora, para que quando as coisas acontecerem na sua vida, você esteja pronto. E eu tinha 13 anos, eu era uma criança, eu recebi aquela palavra e eu fiquei pensando, tá bom, vou viver a vida. E naquele dia eu fiz uma oração, e eu orei dizendo: Deus, olha, eu sei o que o Senhor tem para a minha vida, eu sei qual é o meu propósito, eu sei para onde eu tenho que caminhar. Eu sou muito novo, eu sei que o que tem para acontecer na minha vida vai demorar muito, mas eu recebi essa palavra aí e eu digo sim, e eu quero estar pronto. E aí Deus me deu uma outra palavra: faça tudo o que estiver ao seu alcance. E aí se você for, e aí, esses dias eu estava vendo as minhas fotos, dos 13 anos até hoje, eu estou sempre fazendo alguma coisa na igreja. Ou eu estou servindo no time, ou eu estou lá na projeção, ou eu estou no som, ou eu estou na luz, ou eu estou fazendo alguma coisa. Eu entendi que o que Deus tinha para a minha vida, eu precisava dizer sim naquele tempo. E aí as pessoas, depois de muito tempo, olham para quem disse sim há muito tempo atrás e dizem: olha, como as coisas acontecem rápido na vida. E aí tem uma frase que o Thiago sempre fala, né, que demora muito tempo para de repente acontecer alguma coisa. Então tem algumas coisas que estão acontecendo na sua vida hoje, que você começou a plantar essas sementes lá em janeiro, e hoje você está colhendo. Tem coisas que você plantou a semente lá em janeiro e você vai colher em janeiro daqui 5 anos ou daqui 10 anos. O que importa é que na vida, para algumas coisas acontecerem na nossa vida, nós precisamos de tempo. Agora, não é um tempo parado, sentado, pensando na vida. Nesse tempo nós precisamos estar trabalhando, nesse tempo nós precisamos estar fazendo. Tem muita gente que chega para mim e diz: pastor, eu quero viver o que Deus me chamou para viver, e Deus me chamou para ser um pregador. Essa pessoa pensa que eu vou entregar o microfone para ela e sábado que vem ela que vai pregar. Não é assim. Eu chego para a pastora Anaísa, para o pastor Camargo e falo: pastor, Deus me chamou para eu ser um ministro para as nações. Domingo que vem você não vai cantar. Porque para as coisas acontecerem na nossa vida, nós precisamos de tempo. Agora a pergunta que eu faço para você é: quantos estão dispostos a servir um time de voluntários, a ficar no estacionamento, a servir um café, a passar um cabo no palco, a fazer alguma coisa antes de encontrar os lugares altos que talvez foram os lugares que Deus preparou para você? Quantos estão dispostos a começar hoje? Porque daqui a pouco Deus vai te chamar, isso é fato. Se Deus tem uma promessa na sua vida, Ele vai te chamar. Agora, quando Ele te chamar, você precisa estar pronto. Você sabe, uma das coisas que nos deixam com mais medo de viver o que Deus tem para nós, é porque nós não estamos prontos. Quando Deus me chamou, eu não estava pronto. Deus sempre nos chama para desafios muito maiores do que a gente pode suportar ou do que a gente vai aguentar. É por isso que Jonas foge, porque o desafio era muito maior do que a capacidade dele de suportar. É por isso que muitos de nós fugimos, porque os desafios são muito maiores do que a nossa capacidade de suportar. Agora, a pergunta que eu faço para você é: a sua força e o seu alicerce está em você ou está em Deus? Está no Deus que te chamou ou está em você que quer viver o que você quer viver? Quando nós vamos olhar para a nossa vida com Cristo, existe um tempo que é chamado de tempo da ignorância. E a ignorância Deus não leva em consideração. Entende isso? Para você nunca mais ficar se vitimizando, ou ficar se culpando, ou ficar fazendo qualquer coisa contra você mesmo. Entenda isso de uma vez por todas. O tempo da ignorância Deus não leva em consideração.
A ignorância é a falta de conhecimento, a ignorância é a falta de conhecer. Eu vou dar um exemplo simples para você. Simples. A carteira da Bia venceu fazem 2 meses. E aí eu falei para ela, amor, a minha carteira vai vencer agora em janeiro e a tua carteira, e tu tirou a carteira antes de mim, eu acho que a tua carteira já venceu. Ela, não venceu ainda. Eu falei, bom, então vai ver. E aí ela foi ver, e a carteira estava vencida. E aí a primeira coisa que eu falei para ela, amor, você estava na ignorância. Tu não ia falar para o policial, olha seu policial, é que eu estou na ignorância do Senhor. Mas conscientemente falando, tu está na ignorância, tu não sabia que a tua carteira ia vencer. Mas agora, a partir de agora, se você não agendar para renovar, se você não fizer alguma coisa, tu está em pecado. Porque tu sabe que está vencida. Então, é exatamente assim na nossa vida. Quando nós vivemos na ignorância, nós não temos responsabilidade. Você olha para uma criança de 5 anos, 6 anos, com 10 anos já é meio, né? Já dá para saber das coisas. Mas uma criancinha, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Você vê ela fazendo algumas coisas e ela está completamente na ignorância. Ela não sabe o que ela está falando, ela não sabe o que ela está fazendo na maioria das vezes. Eu me lembro que quando eu era criança, eu era aquela criança que eu falava demais. Sabe aquela criança de ter que mandar ficar quieta assim, de ter que mandar calar a boca? Quantas vezes eu tomei tapa na boca do meu pai dizendo, não se mete em conversa de adulto. E aí, uma vez, meu pai foi fazer um negócio. E aí, o pai era cheio de negócio. Negócio que todo mundo faz para ganhar dinheiro. Compra mais barato aqui, vende mais caro ali. É assim que se ganha dinheiro. Se você não entendeu, está aqui o segredo de sucesso na sua vida, tá bom? E aí, eu fui, isso, o famoso brick. Aí, eu fui com o pai em um lugar. E aí, ele comprou um negócio. E aí, a gente comprou esse negócio, eu vi ele comprando, eu vi quando ele pagou, eu era pequeno, a gente foi em outro lugar. E aí, ele foi vender o negócio. E aí, ele falou o preço. Quando ele falou o preço, eu falei, não. Mas não foi isso que a gente pagou. Aí, ele só respirou fundo assim. Aí, continuou conversando com o cara. E eu nem estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, eu lembro que a gente entrou no carro. E aí, ele explicou, olha, você não pode mais conversar no meio dos adultos. Quando os adultos estão conversando, você não pode mais falar. Porque corre muito risco de uma criança falar coisa que não deve. Sim ou não? Na ignorância. Agora, o problema é quando nós não estamos mais na ignorância e nós sabemos o que nós devemos fazer e em sabendo o que tem que fazer, não fazemos. Então entenda, a ignorância é um lugar onde você não tem responsabilidade. Se uma criança de 5 anos agora está aqui no meio do culto e ela faz alguma coisa, ela quebra alguma coisa, ela chuta alguma coisa, às vezes ela nem sabe o que está acontecendo. Agora, pega você e fica assim na cadeira. Alguém vai olhar para trás e vai pensar, o que esse doente está fazendo? Ele não está entendendo que ele está num culto? Porque você não é mais ignorante, você está entendendo o que está acontecendo. Então, tem algumas coisas na nossa vida que nós precisamos começar a nos responsabilizar mais. E Jonas recebe uma palavra do Senhor. É por isso que eu e você precisamos cuidar com o que nós oramos. Porque muita gente fica orando dizendo, Senhor, me dê uma palavra, Senhor, me dê uma resposta, Senhor, fale comigo. E a pergunta que eu faço para você é, se Deus falar, você está disposto a fazer o que Deus mandar você fazer? Você precisa pensar nisso. Deus me entrega uma palavra. E aí Deus diz para Jonas, sai do lugar que você está, pega um barco, vai para a cidade de Nínive, fala para ele que eu vou matar todo mundo lá. Você está disposto a sair da tua zona de conforto por uma palavra? Agora, entende uma coisa e guarda isso no teu coração. Quando você recebe uma palavra de Deus, e eu estou falando aqui para pessoas que têm palavras de Deus, você é responsável por essa palavra que você recebeu. Você não está mais vivendo um tempo de ignorância. Então tem alguns pecados que não cabem mais para você. Tem algumas atitudes que não combinam mais com você. Tem algumas falas que não dizem mais respeito à fase da vida que você está vivendo. Você não é mais um ignorante, você sabe o que você tem que fazer. E quando você sabe o que tem que fazer e não faz, você é um irresponsável. Quando eu tenho uma palavra de Deus e eu não trabalho para que essa palavra de Deus se cumpra, eu me torno um irresponsável com a palavra que eu recebi. Uma das palavras que Deus me deu nesse ano é entrega e dedicação em tudo que eu for fazer.
Quando eu começo a fazer uma coisa meia boca, eu já penso, eu estou sendo irresponsável com a palavra que Deus me deu. Empenho e dedicação. Consegue entender o que eu estou falando? Muita gente está pegando no meu pé do treino, de ir para academia, de ir não sei o quê. Eu não estou fazendo isso para estética. Eu não quero ser o Ramondino, eu nem vou conseguir. E nem se eu quisesse eu conseguiria. Mas eu recebi uma palavra de Deus. Em janeiro desse ano, eu estava com 100 quilos, 99,9 quilos. Eu lembro do dia que eu subi na balança. E Deus me deu uma palavra. O que eu vou fazer na tua vida, eu preciso que tu esteja vivo. E desse jeito tu está se matando. Tem 22 anos e 100 quilos. E naquele dia eu recebi uma palavra. E todo dia que eu acordo para ir na academia, eu acordo com preguiça igual você. Acordo sem vontade igual você, mas eu tenho uma palavra. Você consegue entender o que eu estou falando? Talvez a palavra que você tem seja outra. Cara, cumpra a palavra que Deus te deu. O problema é que a gente passa muito tempo fugindo das palavras. A gente passa muito tempo fugindo daquilo que Deus nos entregou. A gente passa muito tempo correndo dos planos que Deus tem para nós. E aí chega no final do ano, a gente culpa quem? Deus. Deus olha o jeito que está terminando o meu ano. Deus olha isso, Deus olha aquilo. E Deus já nos deu várias e várias palavras. E de todas essas palavras que Deus nos deu, quantas delas nós cumprimos? Quantas delas você trabalhou todos os dias para que elas se cumprissem na sua vida? A verdade é que a gente foge de Deus. A verdade é que a gente faz igual o Jonas, cara. A gente finge que não ouviu. A gente finge que não viu. A gente finge que não foi com a gente. Você está aqui nesse culto e eu estou falando, e eu estou falando, e eu estou falando. E tem gente que eu posso ver nos olhos dizendo, é verdade, meu Deus, o fulano tinha que mudar. É com você, cara. Você precisa mudar. Talvez o fulano está olhando para você e está falando, no dia que ele mudar, eu vou mudar. Porque se ele mudar, não tem como não ser Deus. Então é com você a parada. Quando Deus entrega uma palavra para nós, Ele não entrega baseado na nossa capacidade, Ele não entrega baseado no nosso talento, Ele não entrega baseado no nosso dom, Ele entrega baseado na nossa disposição. Para você cumprir o que Deus mandou você cumprir, você não precisa ter todos os dons, você não precisa ter todos os talentos, você não precisa ter toda a força do mundo, você não precisa ter todo o recurso do mundo. Para você cumprir o que Deus mandou você fazer, você só precisa de disposição. É fazer todos os dias, é acordar todos os dias, é amanhecer, é dormir, é fazer todos os dias com disposição. E aí no meio da disposição vem o recurso, vem o talento, vem o dom, vem a ajuda, vem a mão, vem o socorro, vem tudo isso, mas nós precisamos nos dispor a fazer o que Deus nos mandou fazer. A verdade é que talvez você vai terminar esse ano igual ano passado. E deixa eu dar uma péssima notícia para você. Se você continuar desse jeito, você vai começar esse ano igual você começou o ano passado. 2025 está aí, o ano vai começar, as coisas vão acontecer. Você querendo ou não, daqui a pouco, daqui a alguns dias eu vou pregar uma mensagem aqui nessa mesma plataforma em dezembro de 2025. E talvez a tua vida vai estar do mesmo jeito, porque você ainda não acordou para ela. Deixa eu falar para você, cara. As mesmas atitudes te levam para os mesmos lugares. As mesmas pessoas, aquelas pessoinhas da tua vida que já tinha que ter se livrado lá no início do ano, elas vão te levar para o mesmo buraco. As mesmas conversinhas, os mesmos ri-ri-ri, os mesmos ha-ha-ha, os mesmos não sei o quê. Está na hora da gente crescer e da gente dizer sim para as palavras que Deus nos deu. Agora, esse sim não são lágrimas, mãos levantadas, arrepios. Esses sims são atitudes. Porque para fugir de Deus a gente tem que tomar uma atitude. Para fugir de Deus a gente até paga. Jonas pagou a passagem. Ao invés de ir para Nínive, ele desceu para Tarsis e ele pagou a passagem. Você imagina comprar uma passagem e você olha no bilhete e está escrito: o lugar que Deus não me mandou ir. Quando você está fugindo de Deus, no teu bilhete não está escrito Tarsis, está escrito o lugar que Deus não me mandou ir. Quando você acorda e você não faz o que Deus mandou você fazer, você está pecando contra você mesmo, você está pecando contra Deus. E talvez você está prejudicando pessoas que poderiam ser alcançadas com a tua decisão, com a tua escolha, com o teu posicionamento. Talvez Deus não alcançou as pessoas da tua casa esse ano ainda porque você não se posicionou, você está fugindo de Deus. Talvez Deus não mudou a história da sua vida ainda porque você não se posicionou, cara, você está fugindo de Deus.
Algumas coisas que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, Ele não depende das estrelas, Ele não depende do cosmos, Ele não depende do universo. Ele depende de nós. Ou melhor, Ele conta conosco. Ele é Deus, se Ele quiser Ele desce do céu, Ele vem aqui, Ele resolve tudo. Mas Ele conta com pessoas falhas, errantes e pecadoras, mas decididas. Eu não vou mais fugir de Deus. Você consegue entender isso? Pessoas que decidiram. Sabe, nós estamos aqui entre irmãos em Cristo, e todo mundo que está aqui, olha para a pessoa que está aí do seu lado. Essa pessoa abriu mão de alguma coisa na vida dela, cara. Essa pessoa todo dia ela luta contra algum pecado. Essa pessoa todo dia tem vontade de xingar alguém e não xinga. Essa pessoa todo dia tem vontade de dar na cara de alguém e não dá. Essa pessoa todo dia tem vontade de mandar alguém fazer alguma outra coisa e não isso que está fazendo. Sabe? Tem vontades. Agora, essa pessoa está tentando negar a si mesmo todo dia. Entendeu? Todo dia eu acordo, eu levanto e a minha oração é: Deus, mais um dia eu vou tomar a minha cruz e me ajuda a me negar. A negar os meus desejos, a negar as minhas vontades, a negar os meus pecados. Me ajuda a não olhar para os lugares que o Senhor não quer que eu olhe. Me ajude a não falar as coisas que o Senhor não quer que eu fale. Sabe, me ajuda, Deus, a não fugir mais do Senhor. Me ajuda a não entrar em enrascadas. Me ajuda a não fazer coisas que eu não deveria fazer. Deus, me ajuda. Sabe por quê? Todo mundo que tem uma palavra de Deus é levado a um patamar mais alto. Todo mundo que tem uma palavra e uma missão entregue por Deus é levada a um lugar e a um nível diferente. Jonas tem uma palavra de Deus e ele está fugindo de Deus, e ele entra dentro de um barco. E o texto que nós lemos vai dizer que o vento e as ondas davam contra aquele barco e ele estava quase afundando. E aí o texto continua dizendo que eles começaram a lançar as coisas no mar para o barco não afundar. E de repente eles dizem: olha, tem alguma coisa de errado aqui, não pode ser normal isso que está acontecendo. Vai todo mundo morrer. E aí eles lançaram sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. E aí eu imagino que eles deram um enquadro em Jonas e falaram: e aí, Jonas, o que está acontecendo, cara? Está todo mundo morrendo aqui por tua culpa. E aí Jonas falou: eu estou fugindo de Deus. Me joga no mar. Me joga no mar, senão eu vou matar todo mundo. Você sabe o que esse texto me ensina? E aqui eu queria que você prestasse muita atenção. Se você é responsável pelas tuas atitudes, pode ter gente hoje do teu lado sofrendo e a culpa é tua. Ia todo mundo morrer dentro daquele barco porque Jonas decidiu fugir de Deus. Talvez tem gente na tua família sofrendo e a culpa é tua. Tem gente na minha casa sofrendo e a culpa é minha, porque eu estou fugindo de Deus. Talvez porque você está fugindo de Deus. Quando uma pessoa que tem uma palavra de Deus foge de Deus, ela pode prejudicar todo mundo que está em volta dela. Ela pode acabar com a vida de todo mundo que está em volta dela. Agora, quando uma pessoa que tem uma palavra de Deus se posiciona, ela também pode transformar a vida de todo mundo que está em volta dela. Você consegue entender que é tudo uma questão de posicionamento? Não se posiciona, todo mundo se prejudica e todo mundo corre risco de morrer. Se posicionou, todo mundo vai ser abençoado a partir do teu posicionamento. E quando eu falei um pouco sobre isso com os rapazes lá no Reverb, eu falei sobre o nosso posicionamento de homens. Às vezes a minha mulher está sofrendo porque eu estou sendo um homem frouxo. Agora, quando eu me posiciono como homem na minha casa, como sacerdote do meu lar, o mar se acalma. Consegue entender o que eu estou falando? Talvez você, como mulher, quando se posiciona no seu relacionamento, quando se posiciona na sua vida, quando se posiciona nas suas emoções, o mar se acalma. Às vezes está uma tempestade, está uma bagunça, está uma loucura, porque a gente não está posicionado. Quando a gente se posiciona, as coisas se alinham. Quando eu me posiciono como um filho de Deus, as coisas se tranquilizam. Quando eu me posiciono como alguém que Deus chamou e tem uma palavra, as coisas se acalmam. Agora o problema é quando a gente fica fugindo de Deus. O problema é quando a gente fica correndo de Deus. O problema é quando a gente está até agora sem entender tudo isso que está acontecendo e a gente foge de Deus todos os dias da nossa vida.
A pergunta que eu faço para você é: como está a tua vida hoje? Olha para a tua vida hoje, agora. Porque, vamos ser sinceros, problema todos nós temos, dificuldades todos nós temos, sofrimentos, aflições todo mundo tem. Mateus vai escrever Jesus falando sobre o insensato e o prudente, que constroem a casa sobre a rocha. Você conhece a história. O problema e a dificuldade vêm para os dois. Agora, talvez você está sofrendo tanto assim porque você está fugindo de Deus. E aí eu quero chamar você para um posicionamento. 2025 está aí. Talvez tudo que você for construir em 2025 pode ir por água abaixo, igual foi em 2024, igual foi em 2023. Está na hora da gente parar de fugir de Deus e se posicionar naquilo que Deus tem para nós. Talvez, cara, é o teu relacionamento. Nenhum dá certo. Será que ninguém presta? Será que você não vale nada? Começa um relacionamento posicionado em Deus. Talvez é o teu trabalho. Quantos empregos em 2024? Como é que vai ser em 2025? Se posiciona, cara. Para de tentar de tudo e faz o que Deus mandou você fazer. Talvez foi a igreja. Começou servindo em um ministério, depois serviu em outro, depois serviu em outro, e agora talvez está terminando o ano sem fazer nada para Deus. Se posiciona, cara. O que Deus te chamou para fazer? Faz uma coisa só, foca só em uma coisa. Eu não sei qual é o posicionamento que você tem que tomar, eu não sei qual é a atitude que você tem que tomar, mas de uma eu sei: talvez muito sofrimento pode ser evitado na minha e na sua vida se a gente parar de fugir de Deus. E eu já falei aqui no início e eu repito: eu não estou falando com pessoas vazias de palavras, eu estou falando com pessoas que carregam promessas, eu estou falando com pessoas que carregam chamados de Deus, eu estou falando com pessoas que têm dons, eu estou falando com pessoas que têm talentos, eu estou falando com pessoas que já receberam palavras proféticas. E a pergunta que eu faço é: aonde estão todas as palavras que você já recebeu na sua vida até aqui? Será que vai ter que ser mais um ano com mais dezenas de centenas de cultos, de palavras e de louvores, e nada vai acontecer? O culto de hoje é temático, é anos 2000. E tem gente que está desde 2010, já é 2024 e está do mesmo jeito. Está na hora de mudar, cara. Está na hora de se posicionar. Se você está aqui, você é novo, você tem pouca idade. Se posiciona agora. Agora é a tua hora de se posicionar. Talvez você está aqui e você já tenha um pouco mais de idade. Ainda tem muito para você viver, cara. Se posiciona hoje. Ainda tem esperança, ainda tem chance, ainda tem vida. Ainda você pode viver agora. Você precisa se posicionar.